A música extrema underground é uma expressão da cultura urbana, com raízes na arte subversiva. O hardcore punk transforma assuntos reais no cotidiano da classe trabalhadora em canções sem compromisso com a beleza estética do som, com guitarras exageradamente distorcidas e vozes gritadas, sempre com uma forte veia de protesto político. Ter um pensamento decolonial nos convida a repensar nossa própria história, valorizando a cultura dos povos originários, onde as vozes e os direitos dos povos amazônicos são colocados em foco. O movimento de música extrema é um manifesto sonoro de contracultura que valoriza a arte contra-hegemônica e suas particularidades regionais. O Agoro Fest ele surgiu meio que por acaso, foi uma vez que a gente precisou tocar e na hora de tocar não tinha bateria. Aí no outro dia eu já mandei mensagem pra ele, falei, ó, tu vai comprar essa bateria aqui, já mandei link da OLX, falei, compra aí que a gente vai começar a fazer os nossos eventos, tocar na rua mesmo, onde der. E a gente tá aí desde outubro do ano passado, aprimorando os equipamentos, até que a gente chegou nessa configuração que tá hoje aí. Ele não precisa estar exatamente dentro de uma casa de show, dentro de um palco. O rock ele tem que estar na rua, assim, acessível, para quem estiver passando de carro, então andando, ver, parar, para pelo menos entender que existe rock em Belém, né? Tem gente que nem acredita que existe banda de rock aqui. Estádio Olímpico do Pará. Rock na rua, carai. Isso é democratizar a cultura, porra! Isso é trazer o underground para onde ele sempre pertenceu, pra rua. O underground não precisa de palco para acontecer. O underground é aqui, meu irmão. A rua que é o underground. Bom, eu acho muito importante a questão da acessibilidade, tanto pra galera que não tem condições de ir num evento muito caro. E, pô, eu quero assistir minha banda, pô, tá tocando ali no canto, eu vou lá curtir, vou lá tocar com meus amigos, vou dançar e tudo mais. E o Agoro Fest, ele traz isso pra gente, sabe? Tanto a questão da acessibilidade, quanto de dar oportunidade para as bandas bem que não estão tão hypadas, assim, começarem a tocar, sabe? E tá começou em 2015, com a formação original de outras meninas, totalmente exclusivas de mulheres. E aí foi trocando por muitas formações e eu entrei em 2017 e está essa formação agora atual, desde 2023 agora. A Clitóris é um som hardcore, com pegada de qualquer coisa que a gente queira fazer, que é grindcore, metal, punk, essas paradas todas. E a gente fala sobre mulheres, luta feminina, luta feminista. E quero ressaltar aqui, inclusive, que Clitóris em si não é falando apenas sobre um ramo do feminismo que fala apenas sobre mulheres cis, fala sobre mulheres trans e tal. Então a gente acredita nisso, acredita que todas as mulheres têm que estamos todos falando por um espaço que a gente quer falar nesses rolês, assim, que a maior parte é só homens. E então a gente decidiu fazer esse som e várias mulheres pensaram nisso e a Clitóris vive
até hoje, por causa do mesmo pensamento, de ver uma banda totalmente de mulheres em Belém. Eu acredito que a gente tem que se unir bem mais ainda. Eu ainda acho que as mulheres ainda têm que se unir mais, principalmente no underground, no hardcore. Porque aqui em Belém, eu acho que é a única banda, né, só de mulheres assim, que toca hardcore, punk, pesado. E a gente tem que ganhar mais espaço, né, porque tem que tirar isso da cabeça dos homens, que a gente não sabe tocar. Eu, inclusive, já ouvi falar que eu não sabia tocar, que eu não sabia tocar direito, isso, que aquilo. E isso traz um peso muito grande pra gente, sabe? Que, pô, a gente tem que ter mais voz ainda, porque além de a gente tem que mostrar para esses caras que a gente sabe fazer. E não deveria nem acontecer. Então a gente tem que se unir, tem que fazer, tem que ocupar, tem que ir pra rua mesmo, tem que tocar e gritar e foda-se esses caras aí. Falar sobre a nossa realidade, fazer letras que a gente saiba o que a gente está passando, todas as nossas situações de vivência, pegar ônibus, escroto, BRT, uma bosta, e fazer letra com a nossa vivência demonstrando isso para fora. Muitas pessoas podem escutar o nosso som e não saber sobre o que a gente está falando da música Expresso da Morte, que é sobre o BRT. Talvez algumas cidades saibam do que a gente saiba, mas mesmo assim a gente entende que a gente tem que falar mais sobre aqui, o que a gente está vivendo, para conseguir mudar primeiro ao nosso redor, mudar ao nosso redor e depois mudar para fora, assim. Não sei se foi isso. O contraponto do Agorofest é tocar o que não toca em rádio comercial, né? E dar chance para bandas que estão iniciando, como o Rancor, que está tocando aí, que é o segundo show deles. E a gente sempre vai abrir palco para banda que não está tocando, principalmente banda nova. E banda que não está tocando, fazendo muito show, a gente sempre vai abrir espaço. Essa música fala um pouco sobre a luta antifascista, que nada mais é do que responder a ataques. Cara, a gente divulga nas nossas redes sociais, né? A gente só tem Instagram, pô, a gente não tem Facebook da Mau Agouro. Então a gente divulga tudo lá no Instagram, pede para as bandas que vão tocar sempre compartilhar o fly, marcar a gente lá também para esse aumento ao alcance, porque hoje em dia tudo é algoritmo, né? Então tem que tentar entender esse jogo aí pra gente jogar da melhor forma possível. A gente usa muito a mídia de Instagram, redes sociais, com o Facebook também parado na página, YouTube, Spotify, Bandcamp. E como a gente faz isso? De maneira de sempre produzir. Aí quando a gente produz ou faz algum evento, então a gente pensa em divulgar o evento ou de falar sobre o que a gente está produzindo. Tem coisas que a gente posta que são muito importantes, mas chegou um tempo de ficar muito massacrado, saca? Tipo, da questão de falar sobre algum assassinato, algum estupro, alguma situação de estupro com uma menina. Inclusive, a gente está aqui hoje e aí rolou uma situação de uma menina de 14 anos ter sido morta lá no Gomá, a tiros. E desculpa falar sobre isso, assim, mas a gente não quis comentar na mídia, porque isso é uma coisa de estar muito usando a imagem da pessoa que está sendo vítima da situação, que foi vítima e tal. Mas a gente sempre gosta de ressaltar isso nos nossos grupos para depois tentar falar ao nosso redor. Nossas mídias a gente fala sobre divulgar a banda, mas a gente também gosta de falar sobre coisas do que a gente acredita.
legal você apoiar os seus amigos, apoiar outras bandas também, que você talvez goste ou não goste de estar no rolê. Mas, e é isso é foda, e aí por isso que movimenta a cena, e é isso que faz com que a cena fique mais forte, tanto com mídia, como você está fazendo agora, divulgando de outras formas, porque underground não é só música, underground é iluminador, é hold, é a pessoa que está tirando foto, que está gravando, entrevistando. Então, eu não sei como terminar, mas é isso.